Olá! Olá! Novamente! Já não aparecíamos aqui há algum tempo. Bem-vindos a mais um Inférteis. Fiquem connosco para este Inférteis. Então, hoje vamos falar sobre um tema um bocadinho diferente. Vamos pôr aqui um bocadinho a emoção de parte, não é? Porque o último episódio foi assim mais emocional, mais emotivo, falou um bocadinho mais aqui das emoções e dos sentimentos, não é? E hoje, se calhar, vamos aqui falar um bocadinho sobre aquilo que é a parte mais prática de todo este processo, que às vezes as pessoas no dia-a-dia não sabem, não é? E não sabem por onde começar. E, portanto, se calhar vamos dar aqui um bocadinho um mote para desmistificarmos aqui algumas coisas sobre a infertilidade, não é? Que às vezes também é importante e que às vezes muitas pessoas acham que sabem o que é e que sabem definir o que é, mas se calhar não sabem assim tão bem. E, portanto, vamos dar aqui, se calhar, um mote a isto, não é? Sim. Basicamente, é o episódio para quem está a começar, não é? Neste novo caminho. Definir também, deixar um bocadinho claro os conceitos, os caminhos a seguir, tudo o que envolve de exames, a parte mais prática da coisa, a parte prática da infertilidade. Ou simplesmente, perceber como é que funciona todo o processo dentro do consultório, né? Da consulta e até lá chegar e fora também, um bocadinho. Ok. Portanto, se calhar agora vamos então àquilo que é o básico que toda a gente devia saber sobre a infertilidade, não é? Então eu pergunto, tu ainda melhor do que eu, não é? Porque estás numa parte mais saúde. Vamos então começar pelo básico, que é afinal o que é isto da infertilidade? Sim, basicamente dá-se o diagnóstico de infertilidade, ou a infertilidade é definida com a dificuldade em engravidar após mais ou menos 12 meses, no geral, e depois varia também um bocadinho com a idade, que poderá ser definido os 6 meses. Agora não sei muito bem, se a partir dos 35 anos, Sim, por aí. Que deve ser. Pronto, que é considerado menos tempo, mas regra geral é tendo em conta esta definição. Pronto. Ok. Ou seja, a infertilidade não significa que não vai acontecer uma gravidez, mas é uma gravidez que tem que passar por outro tipo de apoios e de processos. Mas pronto. Sim, ou seja, a infertilidade não é algo que seja impeditivo de ter, que nunca se vá ter filhos e que se ponha logo essa questão de parte, não é? Não, é diferente, ou seja, a infertilidade não se engravida naturalmente, mas não significa a impossibilidade total de engravidar. Ok, certo. Pronto, basicamente. Portanto, depois dentro da infertilidade também temos a infertilidade primária e a infertilidade secundária. A infertilidade primária, isto logo numa primeira gravidez, nunca se conseguiu uma primeira gravidez, e a infertilidade secundária já houve uma gravidez no histórico da mulher do casal. Pronto. Normalmente a secundária, depois de ter acontece muitas mulheres têm o primeiro filho até de forma natural, quando vão ao segundo ou ao terceiro já não conseguem, estão 1 ano, 2 anos a tentar engravidar e não conseguem essa gravidez. Ok, depois temos aqui os tipos de infertilidade, não é? Sim, temos a masculina, temos a feminina, temos mista e temos a inexplicada. Que essa às vezes é aquela que, pronto, a feminina é perceptível, não é? Tem várias causas. Pode ir de tudo, a nível de alguma, ou seja, déficits hormonais, que não permite, neste caso, a ovulação, síndrome dos ovários poliquísticos, a nível de espessamento uterino, as endometrioses, as adenomioses, todo um leque. Depois a masculina, que podemos ter a azoospermia, obstrutiva, não obstrutiva, obstrutiva corrigida através cirurgicamente, não é? Mas há toda uma avaliação urológica para saber onde ocorre essa obstrução, a nível do sistema reprodutor masculino, e a não obstrutiva, aí já não tem a ver com propriamente, é muito mais rara, a azoospermia não obstrutiva, muitas vezes são mutações genéticas que ocorrem logo, ou seja, o homem não tem qualquer presença de espermatozoides, e há casos de homens que têm o síndrome de células Sertoli-Only,
que não têm mesmo as células que são responsáveis pela produção de ADN. Ou seja, o homem tem o esperma, não é? Tem esperma, mas não tem qualquer ADN na sua complexidade. Não tem ADN. E isto normalmente, ou uma mutação genética, ou mesmo na gravidez da mãe, pronto, quando in utero ocorreu alguma mutação, pronto. Depois então, se nós juntarmos as duas, acaba por tal mista, não é? A mulher tem uma condição, não é? O homem tem a outra, e depois é inexplicada. Que tive também um caso que aconteceu que era a incompatibilidade celular, fizeram testes genéticos, fizeram tudo e não se encontrava razão e nunca conseguiram engravidar. E o diagnóstico também veio de incompatibilidade celular, é inexplicável. Reforçar também que isto não é de todo estar a querer pôr aqui diagnósticos às pessoas. Não. Só para abrirmos aqui para as pessoas poderem perceber que existe muita diversidade. Exatamente, é um mundo. Pronto. Sim. Portanto, depois de termos estes tipos todos de fertilidade, isto para explicar que a infertilidade normalmente acha-se sempre que é da parte feminina, não é? Quando se fala em infértil, é a mulher que não pode ter filhos, coitada, não é? E, portanto, acha-se sempre que isto é um bocadinho aqui da parte feminina. E a realidade é que não acontece só da parte feminina, não é? Há muitos homens que não conseguem, ou às vezes o tal conjunto dos dois, não é? Que acabam por não conseguir das duas partes, ser mais complicado das duas partes. Reforçando novamente que não quer dizer que não exista. O diagnóstico infértil não é o mesmo que não poder ter filhos. Exatamente. Não é? Por exemplo, no caso da infertilidade, na azoospermia que eu falei, ou seja, a não obstrutiva, é mesmo impossibilidade de ter filhos. Aquele homem nunca vai gerar, não é? Ou seja, nunca vai ter um filho com o ADN seu, digamos assim. Existem depois outras possibilidades. Aí sim, eu digo, entre aspas, infertilidade pura. Pronto, aquele homem é mesmo... Sim, não produz, no fundo. Não produz, é mesmo, não pode ter, é impossibilidade de ter filhos, de gerar filhos através do seu ADN. Ok, certo. Vamos calhar agora aqui outro ponto, que é um ponto também mais prático, é o parte do percurso médico, não é? Sim. Quando é que nós devemos procurar ajuda é um ponto essencial, não é? Porque quando nós iniciamos tudo isto, nós achamos que, passámos 5, 6 meses sem conseguir engravidar, tentámos e deixámos de tomar os métodos contraceptivos normais, e portanto começámos então todo este processo de tentar engravidar. Chegou aos 6 meses, não conseguimos, tudo bem, é normal, vamos continuar, vamos aqui mudar a nossa alimentação, começar a fazer exercício físico, eu acho que é o que a maioria acaba por fazer, não é? Sim. E depois chegamos... muito viajar também. Exatamente, e depois chegamos aqui até ao tal ano, aos 12 meses, não é? Sem conseguir engravidar, e então o que é que as pessoas fazem? É este o ponto essencial, não é? Para quem também nos ouve e se calhar até passa pelo mesmo, ou está a passar pelo mesmo, sim, é essencial. Eu também acho que depois também há muitos fatores psicossociais, digamos assim, que interferem depois na procura de ajuda. Noto que há muitos casais que demoram mais, ou seja, não é demoram e está tudo certo, mas é até dar o passo de procurar ajuda, não é? E de perceber, há aqui mesmo algo que se passa, não é? Que nos impossibilita de engravidar naturalmente, mas até dar o passo de procurar uma ajuda mais especializada demora um bocadinho mais. É no fundo aquela história do está tudo bem, a minha mãe e a minha avó também demoraram imenso tempo a engravidar, portanto é genético, está tudo ok. E efetivamente até pode ser, não é essa a questão. Sim, às vezes é um bocadinho de vergonha também, tudo à mistura. No entanto, às vezes precisamos aqui das pessoas precisam do impulso para procurar ajuda, aí é que está a questão. Portanto, qual é o primeiro contacto que costuma ser feito neste caso? Por exemplo, no meu caso, aquilo que aconteceu foi a primeira coisa que eu fiz quando percebi que efetivamente se calhar não estava a conseguir engravidar, foi recorrer à minha ginecologista, perceber até que ponto é que tudo estava, não é? Porque para uma mulher, e nós vamos ser sinceras, não é? Cada vez nós, com o avançar do tempo, com o avançar da idade, deveríamos ir mais vezes ao ginecologista e às vezes acaba por acontecer precisamente o contrário. Acabamos por nos desleixar neste sentido e deixar a parte da saúde feminina para trás, não é? Neste caso. E, portanto, o meu primeiro passo foi o ginecologista, não é? Não sei se te aconteceu exatamente o mesmo. Sim, foi. Mas eu acho que, não sei, eu falo por
isto é achismos, não é? Mas tenho essa percepção de que muitas das vezes perde-se muito tempo, a mulher perde muito tempo só ela a ser acompanhada pelo ginecologista. Não sei se me entendes. Sim, Pronto. sim. Há muito tempo que se envolve só na mulher, é nesta fase que se envolve muito tempo na mulher, perceber, ok, ela começa a fazer os exames direcionados a ela, ao seu sistema reprodutor, tudo bem, e o homem ainda fica ali em stand-by. Exato. Percebes? Sim. Nunca se parte do início uma realização de exames do lado masculino e feminino, isto simultaneamente. Acho que não é assim tão frequente, não sei, parece-me. Sim, eu acho que sim. Lá está, como nós achamos sempre que é um problema feminino, nunca damos a devida importância e vamos nós ao ginecologista em vez de irmos, não estamos a conseguir engravidar, vamos em conjunto, não é? Exato, Era esta atitude. E marcamos uma consulta de urologia para ti, logo para ver se está tudo bem. Portanto, pronto, se passa alguma primeiro passo, aquilo que supostamente, ou que nós achamos que se calhar que é o mais certo, isto não quer dizer que seja verdade, não é? Não quer dizer que cada caso é um caso e é isto que precisa de ficar aqui estabelecido. Claro. Cada caso é um caso, cada corpo é um corpo e, portanto, os exames também que são feitos também podem ser diferentes, não é? E os médicos depois fazerem da forma diferente daquilo que acharem. Mas o primeiro passo é ir ao ginecologista e o homem... médico de família, o médico de família pode passar igualmente os exames para cada um. E depois o homem é parte do urologista, que também é importante, não é? Para perceber se existe ali um bom funcionamento do sistema reprodutor masculino, se está tudo ok. Portanto, ver o histórico clínico, os antecedentes pessoais, antecedentes familiares, tudo isso conta. E depois a partir daí, quando já existem então os resultados, não é? São feitos exames e quando já existem então esses resultados, acabamos então por ir para uma decisão, tomar então a decisão daquilo que deve ser feito. Mas o próprio médico encaminha para um ginecologista mais especializado na área, ou mesmo até uma clínica mais direcionada para a área, neste caso a infertilidade, porque às vezes o nosso ginecologista pode não ser especializado propriamente na área da fertilidade e da procriação, chamada assim, procriação medicamente assistida, exatamente. Pronto. Ok, por exemplo, eu recordo-me que para quem é seguido depois, nós falamos muito da parte, lá está, porque esta parte da fertilidade também não é muito falada em termos públicos, não é? Muito falado na parte médica privada, não é? E portanto, por não ser um apoio dado pelo Estado em grande, não é? Como deveria ser dado, acaba por se esquecer um bocadinho a parte do público, mas a parte do público também existe. E normalmente os médicos de família, como tu disseste, são aqueles que acabam por direcionar. Exatamente, são quem faz o encaminhamento para o público. Para a consulta de apoio à fertilidade no público, não é? Sim. Certíssimo. Agora o tempo, espera que é uma coisa... Pronto, aquilo que falámos, não existe um percurso igual para todos, não é? Sim. Portanto, é diferente para toda a gente. E depois temos então todos os fatores que acabam por influenciar o percurso de cada um, não é? A idade, o histórico clínico, depois os condicionantes, não é? Tudo isso acaba por influenciar. E também é importante referir que se calhar nem todos os casais vão fazer um tratamento, não é? Exato. Porque às vezes quando acabamos por ir a uma consulta de apoio à fertilidade, aquilo que acaba por acontecer é que não se faz um tratamento específico, não se faz uma inseminação, não se faz uma fertilização, acaba até às vezes por se ficar por uma regulação do ciclo menstrual da mulher. Depende também dos resultados desses mesmos exames, não é? Dos diagnósticos que resultam desses exames. Ou seja, infertilidade não significa fazer uma FIV. Ponto. Exatamente. Não. Há uma panóplia de oportunidades e de opções, não é? A mulher pode fazer só uma regulação hormonal ou uma estimulação, neste caso, ovárica, pronto. Se o homem, neste caso, não tiver nenhum problema, portanto, há várias formas, não é? Sim, portanto, tu fizeste de início, começaste a fazer uma estimulação ovárica, uma regulação hormonal, não é? Para te provocar, neste caso, a menstruação. Acho que foi... eu costumo dizer que queimei as fichas todas, portanto, eu fiz tudo o que havia para fazer. Mas lá está, porque também fui procurar, eu considerei que até foi bastante cedo, não foi tardio, não é? Fui procurar e acabei por ir a vários médicos para opiniões distintas. E, portanto, recorri aqui a várias coisas. Então, desde o início que fiz, primeiro a estimulação ovárica, com medicação, com comprimidos e depois mais tarde então com a parte da injeção, não é? E só depois é que então vieram os restantes tratamentos
os tais tratamentos que nós consideramos mais complexos, não é? De às vezes entender, que é a parte da inseminação artificial e da FIV, que é a fertilização. Pronto. Quais são os exames? Agora voltando aqui um bocadinho antes de irmos ali aos tratamentos que existem, quais são os exames que são específicos de fazer ou que devemos fazer nesta fase inicial? Ou que caracterizam, vá? Análises clínicas, não é? Para ver toda a parte hormonal, reservas ováricas, no caso da mulher, pronto. Análises hormonais, a tiroide também tem uma influência muito grande na questão da fertilidade. Ecografias, certo, suprapúbicas, não é? Para ver a parte uterina, os ovários em si. Uma esterossalpingografia. Eu recordo-me disso, que é um exame super desconfortável. Pronto, faz injeção de contraste, para ver, neste caso, se o útero tem algum tipo de obstrução. Pronto, tu fizeste, eu fiz, é normal fazer-se. Para ver se há alguma obstrução a nível das trompas de falópio. Pronto. Os homens, as análises também, depois o espermograma, também podem fazer uma ecografia, mas acho que não é assim tão regular. Agora assim não sei tão certo. Mas sim, mas pronto, acabam por ser os exames assim mais drásticos, acabam por ser até da parte da mulher. Sim, não é? sim. Acaba por ser mais isso. Outra coisa que o homem também pode fazer biópsias, depois sim, pronto, claro. Tem também assim depois ou seja, se os espermogramas têm resultados muito por acaso nas azoospermias, ou em que há ausência de espermatozoides, o espermograma diz que tem ausência de espermatozoides e faz-se uma biópsia testicular por sedação, em que para ver se conseguem, nem que seja só um único sobrevivente, e aproveita-se a amostra que há, nem que seja só um, para se prosseguir com um tratamento de fertilidade. Sim. Importante referir também, acho eu, que é parte do tratamento ser uma garantia de gravidez. Nós não queremos aqui de todo desmotivar quem o faz, não é? Não. Mas são processos demorados. Mas são processos demorados e nós sabemos que muitas das vezes não funcionam à primeira. Não, eu recordo do meu médico que quando... Isto na IVI, exato, o médico deu-nos mesmo, ou seja, foi muito claro e falou-nos em percentagens, inclusive. Isto, claro que na FIV as percentagens aumentam significativamente, não é? Quem começa por inseminações, a primeira inseminação é que começa nos 20% de probabilidade. Claro. Portanto, se não me engano, eles vão até à terceira, quarta inseminação, e portanto, portanto 20%, a segunda já aumenta ligeiramente para 30%, não me recordo, mas assim sucessivamente vai aumentando a probabilidade, mas nunca é uns 90%, nunca é uns 80%, acho que no máximo dão-te uma média de 60% de probabilidade nas inseminações. Sim. E na FIV também. Por exemplo, quando nós falamos que não resulta a primeira, não resulta efetivamente, portanto tu tiveste vários... Há quem resulte. Exato, às vezes há quem resulte. Nas FIVs. Exatamente. Nas FIVs, sim. Eu fiz uma inseminação e essa inseminação não resultou. Foi a primeira tentativa de inseminação que nós fizemos e efetivamente não resultou. Tal como as tuas. Tu, só passado algumas é que... Porque a inseminação acaba por ser o mais semelhante natural, não é? A uma gravidez natural, não é? Tu colocas a amostra, digamos assim, o mais perto... Tu injetas a amostra o mais perto possível das trompas de falópio, não é? Onde se encontra o óvulo, que é na trompa, ou seja, a amostra tem que fazer um percurso menor. Pois, encurtas o caminho. Mas a ovulação não é a ovulação que eu quero dizer, a fecundação ocorre naturalmente, não é? É o corpo a funcionar por si só na mesma, portanto... Enquanto numa fertilização é feito cá fora e depois implantado. Exato, há a colheita de óvulos, não é? Há a colheita também da amostra masculina e depois em laboratório faz a fecundação, passa pela fase de fecundação, embrião, pronto, lá as fases agora termos técnicos não vale a pena, e depois há a transferência desse embrião para a mulher. Portanto, quando é implantado esse embrião, já há um embrião, já houve fecundação, já tem ali um ser. Pronto, já é um filho, né? Tanto que quando há as perdas de FIVs e também de inseminações, pronto, mas a mulher fica grávida, não é? Há um bebê. Agora, muitas vezes não acontece a nidação, aquele bebê não implanta. Não se agarra às paredes do útero, não é? Ok, certo. Pronto, isto era importante dizer... importante referir que cada caso é um caso e que cada caso tem um plano diferente para agir.
para um planeamento diferente, não é? Lá está, dadas as circunstâncias, dada a idade da mulher e do homem, portanto, dada aqui uma panóplia de situações. Queria falar, acho que é importante falar também nas diferentes possibilidades de tratamentos e de ajuda, porque lá está, dentro da infertilidade tem vários caminhos, vários processos. E há muitos deles que ainda não são muito aceites. Pronto, e falados. A inseminação é ok, é normal, se a pessoa fica, não é? Mostra a fertilização, as pessoas já fazem assim. Mas já é mais normalizado, sim, já é ok, fertilização, não conseguem muito bem. Mas quando se fala nestes homens que têm azoospermia não obstrutiva, que não têm ADN, começam a surgir as outras questões mais complicadas. Começam a surgir as situações de aquele filho não é daquele homem, não é? Eu acho isso uma aberração, é uma aberração, completamente. Sim. E também existe nas mulheres a doação de gametas, a doação de óvulos e a doação de espermatozoides. E é normal. Aquele filho é daquele homem e aquele filho é daquela mulher. Exatamente. E acho que não há outra forma de o ver. E legalmente não existe outra forma. Exatamente, é isso mesmo. E é um tema que cada vez mais acho que vai ter que se desmistificar. Sim. E que vai ter que se ver outro tipo de abertura, não é? Porque cada vez faz mais parte da nossa realidade enquanto geração. Isto é a realidade. E até porque, antes de seguirmos para isto, eu desconhecia tais conceitos. Eu sabia lá que, não é? Exatamente. Que havia esta questão do homem não ter ADN, mas como é que isso acontece, como é que isso existe, não é? Exatamente. Por exemplo, ou a mulher não ter ovos de 30 anos e não tem ovos nenhum. Exatamente, super saudável, super... Não é? Portanto, acho que é muito importante falar-se disto para se normalizar. Porque todas as famílias são, não é? Sem dúvida, sim. Agora, isto até agora foi aquilo que se passa normalmente dentro do consultório, não é? Aquilo que nós fazemos dentro, todo o percurso que nós fazemos médico. Temos depois também a outra parte, que é aquilo que se faz fora do consultório e aquilo que acontece fora do consultório, não é? Portanto, o que é aqui a parte logística toda que envolve fazer tratamentos, que envolve ser acompanhada medicamente, não é? Tudo isto tem uma logística muito diferente. Começamos aqui pela parte das consultas e exames frequentes, não é? Sim. Nós, para poder ser seguidas em consulta médica, em hospital, seja o que for, não é? São muitas as consultas e depois, dependendo dos problemas e dependendo das situações, não é? Sim, mas são regulares as idas. Exatamente, portanto, cada vez são mais regulares, acabamos por ter que faltar ao trabalho, pôr a nossa vida em stand-by por um bocadinho, não é? Modificar aqui um bocadinho os nossos planos. Ou mesmo mudar as rotinas. Não é? Mudar as rotinas. Exato. Portanto, isto acontece. Outra coisa que acontece é a marcação de exames em dias específicos. Eu recordo-me, por exemplo, que quando fiz a estimulação ovárica, não é? Para poder fazer tanto a inseminação como o coito programado, não é? Lembro-me que tinha que ir especificamente ao médico, não é? Em certos e determinados dias e às vezes horas, e às vezes passavam por ser 2 vezes por semana. Exatamente. Ou 3. Mais. E portanto, e para mim que tinha um ciclo menstrual muito grande, não é? Acabava por ter que ir ainda mais vezes, portanto, as vezes que eu ia ao médico eram imensas, ou seja, ou marcava consultas para as minhas horas de almoço, para depois do meu dia de trabalho, em que já estava completamente cansada, ou então tinha mesmo que ser durante a mina hora de trabalho. Sim. Portanto, eu tinha que ter uma justificação médica para o poder fazer, e isto mexe com tudo, não é? Eu na altura de trabalhar, acho que comecei ainda fazia turnos, não é uma logística fácil, pronto, porque tem horas muito específicas, não é? E eu não posso ir à clínica à noite. Exato. Não é? E o ter que faltar regularmente, neste caso ainda tens as horas de almoço, pronto, nós que trabalhamos por jornada contínua não temos, pronto, não era fácil. Entra a questão do contar também e não contar no trabalho, não é? Porque a pessoa... Eu senti-me também um bocadinho, não é obrigação, porque nós não temos a obrigação de dizer nada e temos direito à nossa privacidade, mas mesmo estes tratamentos tu ficas desconfortável, o teu corpo tem alterações, não é? Certo. Tens desconfortos, portanto vais estar alterada no trabalho também. Não é uma desculpa, não quero usar isso como desculpa, mas também é uma justificação, não é? Para tantas ausências,
para tantas alterações, tantos desconfortos que acabam por acontecer. Sim, sim. Depois juntar a isso um bocado também as deslocações, não é? Porque eu acredito que, por exemplo, nós somos umas sortudas porque estamos perto dos centros, não é? Nas grandes áreas urbanas, portanto Lisboa, não é? Temos aqui tudo perto, mas para quem não é de perto, para quem é de longe, para quem está mais no interior ou para quem está em zonas que não são tão urbanas, não é? É muito difícil tu conseguires toda esta logística, não é? Portanto, o teres que sair do trabalho, teres o tempo de deslocação até à clínica que o faz, é duro, não é? Portanto, tens tudo ali a acontecer. Tens que reorganizar toda a tua vida, se não ter mesmo que parar a nível profissional. Muitas das vezes eu acredito que possa acontecer com algumas mulheres. Vou dar aqui um stop na parte profissional, vou tirar aqui uns dias, não é? Umas férias. Eu acontecia fazer muitas vezes os tratamentos, eu não tinha que o fazer, não é? Exato. Mas também me sentia na obrigação, para não ter tanta ausência, tentava coincidir nos períodos de férias, não tinha férias. Exato. Sim. Não tens férias, porque tens que estar, não é? Perto da clínica, acabas por não ter férias. E cheguei muitas vezes a estar de férias e vir para as consultas, vir de propósito para fazer os exames e para ir controlando ecograficamente a evolução. Sim, porque isto é tudo muito difícil, porque tu, muitas das vezes, por muito que nós achemos que isto está tudo muito mais desenvolvido, já cada vez as pessoas falam mais sobre os assuntos, a questão é que não falam. Eu acho que não. Principalmente nos locais de trabalho, porque muitas das vezes tu encontras entidades patronais que não são... Intransigentes. Exatamente, que são muito rígidas e são muito duras com quem tem. Até podem parecer no início, não, nós vamos ajudar-te, está tudo bem, faltas quando tiveres que faltar, justificas, está tudo ok. Mas a realidade é que depois o comportamento, para quem passa por estas situações, não é o mesmo, não é? Parece que te sentes às vezes que até estás a falhar enquanto profissional, que deixaste de ser profissional, deixaste de ser a pessoa que és. E que não estás a dar o trabalho como prioridade, que eu acho que então, a família é uma prioridade, mas uma das prioridades, não é? Que estás a alterar ali um bocadinho. Acabas por juntar tudo um bocado, não é? E ficas completamente em burnout autêntico, não é? Como se costuma dizer. Certo. E pronto, e então lá está, tudo acontece, não é? E a vida continua. A vida continua e tu acabas por ter na mesma o trabalho, as reuniões, os compromissos que tens que ter, jantares, não é? Porque acabas, às vezes, aquela altura ali até do Natal, muitas das vezes, que tens imensos jantares Eu fui para o Revenge, na altura, dos primeiros Revenges que houve em Lisboa, acho que foi o primeiro, eu lembro-me de estar a jantar, antes de irmos, e eu estar a fazer injeção na casa de banho do restaurante. Exato. Pronto, depois a gente também tem que levar a coisa um bocadinho, né? Eu não quis deixar de ir, mas na altura é assim um bocado... Exato, e tu até pensas assim, será que eu estou a fazer a forma correta? Se calhar devia estar em casa a levar a injeção e não estar aqui na loucura. Tenho que tentar viver um bocadinho. Isto foi mesmo no início. No mesmo, ainda estávamos assim um bocadinho, não sei bem o que é que isto é, mas lembro-me. E a minha irmã recorda-se perfeitamente de me auxiliar nisso. Portanto, para além destes compromissos todos que nós costumamos ter e o trabalho, que é o sítio, o local onde nós passamos mais tempo, eu pergunto, da tua experiência, da experiência que tiveste pessoal, achas que houve mais vantagens ou desvantagens de, por exemplo, tu contares no trabalho que estavas a passar por um processo de infertilidade? Eu acho que tive vantagens. Na altura tive compreensão também da parte da coordenação, não é? Diretamente da chefia mais direta. E lá está, quando era possível, eu ausentava-me para ir à consulta e regressava. Não havia este impedimento. Portanto, acho que até foi uma vantagem e fui o mais transparente possível, até porque a nível de labilidade emocional era muito grande e para perceber também um bocadinho o contexto. Sim, eu recordo. Senti mais vezes ali um bocadinho, eu era a maluca, entre aspas, um bocadinho variada da cuca, não é? Mas para dar um bocadinho de contexto, sim. E até porque depois acabei por descobrir que tinha uma colega próxima a passar exatamente pelo mesmo e acabou por ser ali um apoio. Exato, sim. Lá está, às vezes o falar também é um bocadinho isto, por exemplo, eu dei-me conta
não só este ano, durante mais anos, que existem muitas pessoas, até às vezes no meu local de trabalho, que mesmo não sendo elas, mas têm muitas pessoas a passar pelo mesmo. E que, portanto, de alguma forma te compreendem, de alguma forma te sentes que pertences àquele, e que é uma coisa normal, não é? Normalizar a situação. Mas também, por outro lado, também tenho... lembro-me perfeitamente de quando vamos pedir a justificação médica, não é? Principalmente das clínicas. Sim. A primeira coisa que nos perguntam... Mas legalmente temos apoio. Temos apoio para faltas, mesmo de consultas de infertilidade. Pronto. Eu lembro-me quando ia pedir a justificação médica na clínica. Acho que até tem que ser pagas. Pois. Eu lembro-me na altura de ter ido ver a nível da legislação e eu acho que para consultas ligadas à fertilidade, eu acho que essas ausências são pagas. Não tens desconto do salário. Pois. Posso estar enganada, mas eu lembro-me na altura de pesquisar sobre isso e depois não andei com isso para a frente, como é óbvio, mas lá está, tu ausentas do período da consulta, não é? E não tens não deverás ter perda remuneratória e mesmo preciso faltar durante o dia. Mas confirmem, ou seja, é sempre bom confirmar a parte da legislação para saberem mesmo o que é que têm do vosso lado, não é? Não é um estar contra a entidade patronal, não, mas são os vossos direitos. É um direito que a gente tem e temos que os procurar e saber quais são os que temos direito. Sim, relativamente a essa questão das justificações, eu lembro-me de uma das vezes, aliás, a maioria das vezes, quando vamos pedir a justificação médica às clínicas ou ao hospital, ou seja o que for, a primeira coisa que nos perguntam, não sei se te acontecia, mas acontece-me sempre, que era quer que vá na mesma escrito que por questões de consulta de infertilidade, essa questão de tentar esconder. Ou não quer que se ponha nada. Não é? Não, normaliza, não é? Quer dizer, é uma consulta de fertilidade, não é? Portanto, não há nada aqui que esconder ou que... Mas existe isso, portanto, eu acredito que haja muitas pessoas que fazem este tipo de tratamentos, vão às consultas e muitas das vezes acabam por nem sequer as entidades patronais saber que é uma parte, que é parte da consulta de apoio à fertilidade ou algo do género, não é? Portanto, é bom que as pessoas... eu acho que também há aquele medo depois da mulher ao dizer que está a passar e está a tentar engravidar, neste caso, medicamente assistida, ou seja, a entidade patronal ficar com aquela vozinha atrás, espera lá, esta vai-se ausentar, vai poder engravidar, não vou poder contar com ela. Exato, é muito isso. Porque nós sabemos, é normal que as mulheres... que não deveria ser normal. As mulheres em idade fértil são um problema para a entidade patronal e não devia ser. Mas ainda são. Sim, infelizmente. Ainda são. E pronto, e aqui falámos um bocadinho também sobre o direito à privacidade, não é? Há pessoas que gostam de o ter e estão nesse direito, portanto ainda existe essa hipótese para essas pessoas. E existem pessoas que não querem, que embora tenham direito à privacidade, fazem a privacidade da forma que entendem que é mais correta para elas, como é óbvio, não é? Gerem da melhor forma, mas que não precisam, já não existe aquela coisa do vou ter que esconder ou não quero que se saiba da minha vida. Não é necessariamente assim, se tu tiveres que dizer, diz. É normal, é uma consulta como qualquer outra consulta. A diferença, se calhar, é que tu vais ter que te ausentar mais vezes, com mais frequência do que, se calhar, numa consulta normal, mas é como tudo. Uma pessoa que tem diabetes, hipertensão, tem que ir regularmente a mais consultas, não é? Portanto, acho que... Exatamente. E depois chegamos aqui à parte das conversas do nosso dia-a-dia, as conversas que surgem fora do consultório também, não é? Que acabam por fazer aqui diferença e acabamos por ter que as explorar também. Já falámos sobre elas nos outros episódios, portanto, inevitavelmente vamos estar sempre a falar sobre elas porque são algo que é muito presente, não é? É muito nossa rotina, nosso dia-a-dia. Como, por exemplo, os almoços de famílias, as festas, os jantares, os encontros casuais, não é? Os colegas que perguntam, só por curiosidade, como é que está a questão da fertilidade, como é que está... Não é? E acho que há um tema que se aborda muito... e que vem muito ao de cima logo, não sei porquê, mas está tudo bem, e se calhar poderíamos falar disso, que é e adotarem, não é? Exatamente, sim. Surge imediatamente a opção do adotar, mais rapidamente de terceiros do que propriamente do casal. Principalmente quando surgem aquelas questões que nós falámos há pouco, que são um tabu, não é? Sim. Que é quando não existe
Para dar mesmo a impossibilidade de ter filhos, de engravidar. Exatamente. Pronto. E aí, acho que esta pergunta nem sequer, vai ser sempre feita, mas acho que não há necessidade de a fazer. Porque se o casal pensar em adotar, vai adotar e vai comunicar se assim o entender, não é? Exatamente. Acho que esta opção não deverá ser apresentada por ninguém fora do casal. Sim. Na minha opinião. Sim. Não é? Eu também não vou para a rua dizer para uma pessoa que não conheço, então olha, se fores, não sei, adotar um filho, eu não vou, não é? Porquê que vais ter um filho naturalmente? Ou porquê que não vais adotar? É a minha opinião. Porque acho que para adotar tem que se ter mesmo esse propósito e não porque é-me impossível alguma coisa. Entendes? Ou porque é mais difícil eu conseguir engravidar, ou porque eu estou a demorar mais tempo, vou adotar. Acho que eu, Catarina, não vou agir por esse... Sim, eu concordo. Por esse caminho. Concordo que o adotar, ainda para mais o adotar, não digo tem que não ser... adoto um dia, mas vou adotar porque quero adotar aquela criança, não porque vou adotar uma criança porque eu não consigo ter uma minha. Sim, sim. Não é? Sim, eu concordo precisamente por causa disso, porque acho que, principalmente quando tu adotas, tu sabes que, à partida, tu vais ter que criar ali criar ali um ambiente seguro, não é? Um ambiente diferente daquele que seria se fosse, na verdade, teu filho, não é? Na realidade, gerado por ti. E, portanto, tu tens que ter a tua capacidade mental no seu todo, não é? Emocional, mental, para poderes fazer e para aquela criança poder sentir que efetivamente é teu filho, está dentro de uma família, é amada, é cuidada, não é? Eu acho que é um bocadinho isto também. E não sentir que sou a resolução para uma falha. Exatamente, exatamente, é isso mesmo. Sim, portanto, eu acho que esta questão aqui é uma opinião, exatamente. É uma opinião, pronto, também nós estamos de acordo, acho eu. Sim. Não digo que num dia não adote, mas pelo conceito de adotar e com o princípio e com todo o amor que envolve adotar uma criança. Exatamente. Sim, aquilo que é importante é que a maioria das pessoas, e acho que podemos dizer a maioria das pessoas que têm esta questão a nível de fertilidade, não é? Muitas das vezes esta é uma das frases que não gosta nada de ouvir. Nada, e é que mais surge. Exatamente, é que magoa lá no fundo, não é? Porque acaba por reforçar que tu não estás a conseguir e que não vais ter outra opção. Não vais ter outra opção, portanto esquece disso. Exato. Mas porquê que vais tentar, vais-te dar, é como se, porquê que te vais dar ao trabalho? Exato, há ou tantas então, crianças. isso é contra a natura. Exato. Há tantas crianças que querem uma filha. Infelizmente há. Sim. Mas obrigatoriamente eu não tenho que ser uma delas só porque não consigo engravidar naturalmente, não é? A pessoa que nos está a perguntar também o pode fazer. Sim. Com o próprio princípio que ela ensina. Sim, há aqui algumas frases que são sempre por desconhecimento e nós percebemos que elas sejam feitas, normal. Já falámos sobre isso. Sem rancor. Exatamente, percebemos que as pessoas estão a tentar que nós nos sintamos melhor, mas na realidade elas não estão a fazer-nos sentir melhor. Por exemplo, algumas como, então e filhos? Já pensaram em filhos? Esta já é uma constante, normalmente. Até mesmo para as pessoas que não querem engravidar. Exatamente, até mesmo para as pessoas que não querem mesmo ter filhos. Não é? Que existem e que é válido. Que não o ambicionam e que não imaginam a sua vida com filhos. Exatamente, é isso mesmo. Temos outra que é, por isso, o tal já pensaram em adotar, aparece muito, claro, obviamente, e depois aquela do, mas os exames estão todos bem, não estão? É este do, então, mas tu já fizeste todos os exames estão bem, então olha, a acontecer. É muito isto. Mas aí entrar em fertilidade inexplicada. Exatamente. E portanto é comum haver isto e está tudo bem. Mas nós não estamos a julgar, sem julgamentos. Nós percebemos as pessoas que o fazem, no entanto, nós temos aqui se calhar um bocadinho algumas opções, não é? Um guiazinho prático para quem no fundo convive com pessoas. Aliás, nós tivemos uma amiga nossa que uma das perguntas que ela normalmente nos faz, ainda para mais porque tem duas amigas a passar por esta situação, é como é que eu posso lidar com esta situação na realidade onde é que convosco? Eu posso ajudar? Exatamente. E portanto, o que é que nós temos aqui? Temos aqui, agora fiquei aqui um bocadinho. As frases, pronto, a evitar, não é? Sim, claro, sim. O relaxa que acontece. Sim, exatamente. É? Para já a pessoa não está num estado, digo eu, é fácil falar, não é? Mas a pessoa não vai conseguir relaxar só porque o outro disse. Exatamente, não é? Portanto não devemos dizê-la assim. É só uma questão de tempo.
A gente sabe que leva... Não, é uma questão de tempo, exatamente. Nós sabemos que leva tempo, não é? Mas isto é uma questão de tempo, parece que está a relativizar o tema, não é? E a desvalorizar também um pouco. A desvalorizar um bocadinho. Está direcionada com o relaxa. Exatamente, vai acontecer. Porque lá está, simplifica um processo que para nós é muito complexo, sofrido também, e que nós, se calhar, nós não, eu falo por mim, nós não o queremos simplificar, e sentimos que é complexo e vivemos naquela complexidade. E partem de pressupostos errados, não é? Pronto, que nunca o pensaram, se calhar, vem de pessoas que se calhar nunca passaram pela infertilidade e não sabem também do que é que poderá vir daquela frase ou o que é que afeta. Sim, algumas pessoas vão pensar assim, então, mas nunca podemos dizer nada, vocês também são uns vidrezinhos. Mas a realidade é que às vezes não é o dizer, não é? Às vezes não é aquilo que nós dizemos, é a forma como dizemos. Mas pronto, mas nós também temos aqui algumas alternativas a estas que foram ditas que se devem evitar, não é? Não quer dizer que sejam só estas... Exato, não estamos a dar um guião. Exatamente. As pessoas não são um guião e não têm frases feitas. São alternativas que nós achamos que são, que são mais... as pessoas se podem identificar mais ou que podem dizer mais e que não vão magoar, não vão criar ali tanta mágoa nas pessoas. Por exemplo, aquela simples frase de se quiseres, se algum dia quiseres falar, eu estou aqui, fala comigo, diz-me o que é que precisas e eu ajudo-te. Claro. Não é um bocadinho, eu não sei o que é que hei de dizer, mas estou cá, estarei cá, não é? Ou então, eu não vou opinar sobre o assunto, mas eu estou aqui e eu apoio-te para o que for preciso. Exatamente. E depois o diz-me como é que eu te posso ajudar, que é muito importante também. Eu acho que é isto que é essencial, é nós tentarmos sempre aqui perceber o outro, não é? Falar com o outro e à medida que formos falando com o outro, perceber quais são as necessidades do outro. Portanto, o estar presente é o essencial. Às vezes só abraçar e chorar. Exato. Resolve muita coisa. Portanto, tentar aqui de alguma forma descomplicar um bocadinho tudo isto de quem lida com alguém próximo com esta questão. Portanto, se tivermos que descomplicar aqui um bocadinho desta ideia, deste episódio que nós hoje passámos aqui, nós podemos dizer que a infertilidade é muito mais prática do que aquilo que as pessoas imaginam, não é? Sim. Do que aquilo que às vezes é posto, não é? Nós achamos que às vezes andamos em pezinhos de lã e pensando assim, agora ela tem fertilidade, agora qual é o tema que eu vou falar? Não vou falar sobre bebés, não vou falar sobre isto, não. Mas na realidade... Não, é o que tu disseste há bocado, pode-se falar, temos é que estar mais atentos à forma, não é? Porque, como dizemos, do que propriamente ao que dizemos, às vezes... Sim, e aqueles conceitos iniciais que nós também demos sobre a infertilidade, sobre os vários tipos de infertilidade, acabam também por informar as pessoas. E, portanto, eu acho que ajuda a aceitação, ajuda a compreender melhor. A melhor forma de nós conseguirmos falar e saber o que dizer às pessoas é mesmo estarmos informados sobre o assunto. Claro. Porque se nós não soubermos o que é ou do que é que se trata, vamos continuar... sempre no mesmo. Exatamente. E é sempre o mesmo. Exatamente. E portanto acho que as pessoas devem informem-se cada vez mais sobre isto. Sim. É algo que passa cada vez mais. Sim, até porque quanto mais é falado e quanto mais é normalizado, até mais apoios, não é? Digo eu, podem haver. Pode vir daí, não é? Agora, enquanto isto continua a ser um tabu e um assunto não falado na nossa sociedade, nunca vai haver, não é? Apoios. Nunca vai haver pessoas que falem sobre isso, tem que começar sempre por um. Começa por um. Sim. E que se as pessoas começarem a falar e a normalizar, deixa de ser um assunto tabu, como tudo. Sim, e não deve ser só das pessoas que o têm, deve ser um interesse geral. Porque hoje somos nós, amanhã nós não sabemos quem é que pode estar nessa situação. E, por exemplo, não haver comentários de, como é que é? Estou a tentar lembrar. Mas pronto, mas se eu nunca pudesse ter filhos, nunca na vida eu iria aceitar que ter um filho, não é? De doação ou por exemplo, daquele tema que a gente falou. Exatamente. É feio. É pôr-nos um bocadinho às vezes no lugar do outro e tentar calçar os sapatos do outro. Relativamente a isso que tu disseste, é verdade, eu normalmente digo sempre isto, mas a realidade é que quando existem eleições, e nós estamos, não é, perto de umas, quando existem eleições, não que estas sejam na realidade
para isso, destinadas a esse efeito. Não é uma legislativa, é diferente. Exatamente, não é mas quando existe uma legislativa, quando existe algo deste género, a realidade é que nós nunca vamos ver outro tipo de propostas, não é? Nos manifestos. E há tantas petições. Exatamente. Vê-se tantas petições não é, que chegam para discussão em Assembleia, e eu posso estar enganada, mas eu não vejo nenhuma no que, ou muito poucas, no que diz respeito aos apoios à infertilidade. Sim. De todos os níveis, de haver menos tempos de espera do público, porque a maioria das pessoas não consegue ir ao privado. A comparticipação da medicação. Não é? São tratamentos caros, os seguros não cobrem, não há comparticipação também nenhuma dos seguros de saúde, portanto, sim, porque na comunidade... Também as pessoas que passam por isto, se falarem e se unirem, não é? É diferente. É diferente, conseguem chegar a um bom porto, conseguem ter mais apoios. E não é só isso, porque assim, na realidade foi aquilo que nós falamos. Sim, senhora, mas tu tens o Estado apoia-te, paga-te 3 tratamentos no público. Sim, mas até tu chegares a essa fase, tu tens um tempo de espera e depois tens os outros fatores, por exemplo, a idade, que conta muito, não é? Exatamente. A mulher, principalmente, a reserva ovárica vai descendo abruptamente a partir dos 35 anos. Sim, sim. E chegas, e no público chegas ali aos 40 e acabou-se a oportunidade. Não fazem. Exatamente. Ponto final. Percebes? Sim, sim. Portanto, estamos a limitar a vida das pessoas que vivem infertilidade. Estamos a adiar a nossa... A adiar e a limitá-la, não é? Tens ali um período muito, muito pequeno que tens possibilidade de ter uma ajuda. Exato, é isso mesmo. Pronto, acho que... E procurem ajuda o quanto antes. Exato. Digo eu, sim. Se for uma coisa que querem muito. Sim, não perdem nada. A realidade não é perdem esta. nada, Não perdem nada. Podem começar pelo planeamento familiar, fazer exames. Exato. O médico não pede, nós podemos sugerir. Não há mal nenhum em se sugerir, não é? Para sem poupar medos. Um bocadinho, sem medos. Porque se é um grande desejo e uma grande vontade, acabamos por poupar ali um bocadinho de tempo e de preocupações. Exatamente, é isso mesmo. No desconhecido, não é? Portanto, acho que foi um bom podcast hoje, foi um bom episódio. Sim. Eu trabalhei um bocadinho, mas pronto, há dias, temos todos os dias. Temos todos os dias. O próximo será ainda melhor. Sim. Mas pronto, agradecer a todos os que ouvem, até me estou aqui a atrapalhar a falar, mas agradecer primeiro a todos aqueles que nos ouviram até então, que nos foram apoiando, que nos foram também deixando algumas mensagens, que é importante, muito importante, e nós dizemos sempre isto, mas é muito importante o vosso feedback. É bom, a validação é sempre boa. Exatamente, e perceber que estamos efetivamente aqui a fazer alguma coisa de útil. Nem que seja uma pequena diferença. Exatamente, é isso mesmo. E acho que nós também nós temos os nossos trabalhos, não é? Sim. Durante a semana, portanto, e acabamos também por não partilhar tanto, às vezes, eu falo por mim, gostaríamos de partilhar mais, mesmo nas redes sociais e tudo mais, mas entrem em contato connosco, façam perguntas, façam sugestões, mesmo para também nos dar ideias para outro episódio, porque este tema pode ser muito abrangente. Sim, de temas específicos que vocês queiram ver aqui um bocadinho falados. Ser abordados, perguntas, dúvidas. E portanto, fica então um convite para vocês partilharem com as pessoas que vocês conhecem, para partilharem muito o nosso podcast, os vídeos que nós também vamos partilhando tanto no Instagram como no TikTok, não é? Sim, portanto, estamos também. E estamos com previsões também para o YouTube, certo? Para quem não consegue tão facilmente aceder ao Spotify, poder ver também no YouTube. Portanto, estarmos em todas as frentes, do fundo, não é? E pronto, e foi ótimo. Beijinhos. Beijinhos e até para a semana, até para a outra, quando houver tempo. Quando houver disponibilidade e tempo, isto da vida a gente tem que trabalhar também. Beijinhos.